galera do terceiro ano, estou aqui de volta para concluir o nosso assunto que iniciamos na aula anterior, iniciamos já 2 semanas atrás, que é a Primeira Guerra Mundial. Na aula anterior nós destacamos as alianças que foram formadas para essa guerra, destacamos a paz armada, todo o contexto prévio da Primeira Guerra Mundial e também destacamos as 2 fases iniciais da Primeira Guerra, ou seja, destacamos a fase da guerra em movimento, que é logo no início da guerra, e também da fase que mais caracteriza a Primeira Guerra Mundial, que é a guerra em trincheiras. Agora eu venho, com essa aula, abordar o terceiro momento da Primeira Guerra Mundial e também destacar para vocês a participação do Brasil. Sim, o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial. E, ao finalzinho dessa aula, eu vou destacar as consequências. Quais foram as consequências para o planeta com o fim da Primeira Guerra Mundial? É esse o objetivo da aula de hoje. Pois vamos lá, começar com o terceiro momento da Primeira Guerra Mundial. O terceiro momento é marcado pela entrada dos Estados Unidos na guerra e a saída da Rússia. A Rússia passa por problemas sérios, problemas de uma guerra civil, de uma revolução chamada de Revolução Russa, depois ela ficou conhecida como a Revolução Russa, e fez com que a Rússia retirasse os seus soldados do campo de batalha. Aproximadamente, ali a diferença de poucos dias, os Estados Unidos também entram na guerra. Os Estados Unidos, que antes apoiava os países do lado da Entente, agora ele vai apoiar no campo de batalha a Inglaterra, principalmente a França. Então, os Estados Unidos entram na guerra no ano de 1917. Portanto, no penúltimo ano de guerra, acontece a entrada dos Estados Unidos na guerra. No terceiro momento da Primeira Guerra Mundial, nós destacamos, portanto, a participação dos Estados Unidos e a saída da Rússia, como também a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial. A participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial se deu após a nossa nação ter navios afundados no Oceano Atlântico. Os alemães utilizavam constantemente os submarinos. Os submarinos, eles cuidavam de fazer ali uma espécie de parede, uma espécie de barreira, para que navios, tanto dos Estados Unidos quanto aqui de diversos países da América, o Brasil, claro, está incluído, que esses países não mandassem navios para ajudar os ingleses e os franceses. Naquela época, o Brasil exportava bastante café para a Europa. E no período da guerra, o Brasil passou a exportar diversos outros alimentos, servindo, claro, de abastecimento para os ingleses e franceses. Os alemães, sabendo disso, colocam submarinos no Oceano Atlântico e começam a afundar navios. E um desses navios foi o navio brasileiro, no ano de 1917. Após esse naufrágio do navio brasileiro, rajadas de tiros vindo de submarino, o Brasil decide participar da guerra. Então o Brasil entra na guerra ao lado da Tríplice Entente. O Brasil, portanto, estava do lado dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra e também da Itália, né? E tem uma participação não tão significativa como foi, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, o Brasil participou de 3 formas. Primeiro, mandou soldados para receber treinamento dos franceses, soldados que foram um número bastante reduzido, se eu não me engano foram menos de 20 soldados que foram para a França receber treinamento. Também mandou uma expedição para proteger a costa africana. A África, naquela época, era dominada por franceses, ingleses, principalmente. Então, os ingleses, para colocar todos os seus homens no campo de batalha, ele pediu que o Brasil protegesse essa região africana. Enquanto isso, os ingleses que estavam ali foram mandados para o campo de batalha. Eles não confiavam tanto no brasileiro, então indicaram que os brasileiros protegessem a costa africana. A presença do Brasil na África não traz boas lembranças para o nosso país.
porque no período em que os soldados da Marinha estiveram lá, o Brasil acabou adquirindo o vírus da gripe espanhola, uma doença terrível que matou muitas pessoas, tanto lá na África como na Europa e até aqui no Brasil. Esses soldados, esses marinheiros, quando retornaram da guerra, trouxeram essa doença. Então, um fato lastimável. O Brasil que foi para proteger a costa africana e o que eles ganharam foi simplesmente essa gripe espanhola. Em tempos de pandemia, que a gente está vivendo na atualidade, o Brasil já teve outra grande pandemia, claro, em dimensão menor, mas que deixou um grande número de mortos no Brasil lá por volta da década de 1920. A terceira forma de participação foi o Brasil mandou, já no último ano de guerra, mandou uma equipe de médicos e enfermeiros lá para a França e algumas regiões que estavam acontecendo a guerra. E o Brasil foi importante nesse processo de ajuda médica. Um fato curioso, enquanto que os brasileiros estavam protegendo a costa africana, um fato chamou a atenção. O Brasil, como já se sabia do armamento poderoso que tinha a Alemanha, que eram os submarinos, o Brasil temia isso de uma forma assim, bastante significativa. O Brasil tinha um medo muito grande dos submarinos alemães. Em uma noite, contam alguns historiadores, que as tropas brasileiras, ao ver algo se aproximando, se mexendo ali no mar, eles dispararam todo o seu armamento ali, todas as munições naquele bloco que vinha se aproximando. Eles pensavam que era um submarino alemão. Algo se movimentando na água, vindo rápido em sua direção, eles pensaram que era um submarino alemão. Então, tome bala. Atiraram, gastaram toda a munição, quando observaram a água vermelha. Na realidade, eles não tinham atirado em submarino coisa nenhuma. Eles tinham atirado no bloco de peixes, chamado de Toninhas, que ficou conhecido na história como a Batalha das Toninhas. Então essa foi a participação do Brasil, uma participação até certo ponto vergonhosa, principalmente nesse fato que refere-se à Batalha das Toninhas, lá na costa africana. A guerra findou em 1918, um número impressionante de mortes, aproximadamente entre 13 e 15 milhões de pessoas mortas, praticamente países destruídos. E após essa guerra, destaca-se um fato que foi uma reunião que teve na cidade de Versalhes, na França, que ficou conhecido depois como o Tratado de Versalhes. Nesse Tratado de Versalhes, se reuniu ali os países vencedores, Inglaterra, Estados Unidos, França, Itália, até o Brasil esteve presente também nessa reunião, nesse famoso Tratado de Versalhes. E lá decidiram qual seria, aliás, a pena para os derrotados. Então, o que aconteceria com os países derrotados? Vamos lá. A Alemanha foi a maior prejudicada, perdeu terras, foi proibida de investir em armamentos, teve a sua força naval aérea totalmente dizimada, foi proibido que eles investissem novamente em armas. Então, a Alemanha foi a grande prejudicada nessa guerra. O Tratado de Versalhes estabeleceu que eles deveriam pagar uma espécie de indenização aos países que venceram a guerra. Ou seja, resumindo, a Alemanha foi a única culpada, foi considerada culpada pela Grande Guerra. E não era bem assim. Nós sabemos, estudamos lá na outra aula, que são uma série de circunstâncias que causou a Primeira Guerra Mundial. Mas, após a Primeira Guerra Mundial, culparam principalmente a Alemanha. Então, sobre o Tratado de Versalhes é isso. Claro que é um conjunto de parágrafos que destaca esse Tratado de Versalhes. Eu estou me lembrando aqui principalmente da perda de território dos alemães e também da indenização financeira muito alta. E as consequências dessa guerra? Cabe também nós abordarmos as consequências. Quais foram as mudanças que aconteceram no planeta após essa Primeira Guerra Mundial? E eu ressalto para vocês que não foram poucas as mudanças, foram várias. Primeiro ponto, desmembramento do Império Austro-Húngaro, ou seja, o Império Austro-Húngaro deixou de existir. Foi separado. O que era o Império Austro-Húngaro passou a ser Áustria, passou a ser Hungria, passou a ser Sérvia, passou a ser Bósnia. Diversos países ali surgiram após essa Primeira Guerra Mundial. Declínio da Europa. A Europa antes era a principal
era o principal continente que dominava a economia do planeta. Após a Primeira Guerra Mundial, adivinha quem ascendeu, quem cresceu? Ele mesmo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que ficou ali só na tocaia, de boa, no início da guerra, veio a participar da guerra só no final, então os prejuízos para os Estados Unidos não foram muitos. Pelo contrário, foi bem reduzido. Os Estados Unidos, em vez de gastar bastante, ele ganhou muito dinheiro. Por quê? Porque ele vendeu muito para os países que estavam em guerra e também emprestou dinheiro que depois voltaria dobrado. Então, os Estados Unidos, que antes era uma nação, era um país comum, um país que não se destacava frente aos europeus, passou a ser a principal nação, porque a Europa ficou enfraquecida após essa Primeira Guerra Mundial. Imagine aí, passar 4 anos de guerra, numa situação daquela, gastando com armas, com alimento, e o número grande de homens que morreram, né? A maioria desses homens que morreram trabalhavam em fábricas. Essas fábricas não tiveram mais funcionários para continuar em ação. Então foi uma verdadeira tragédia para os europeus, principalmente. Então os Estados Unidos foi a nação que cresceu com essa Primeira Guerra Mundial. A ascensão dos Estados Unidos, a Alemanha perde parte do seu território, como eu já falei, né? Uma das consequências, inclusive, a Alemanha, é bom ressaltar isso, aquele Tratado de Versalhes que eu falei agora há pouco, o Tratado de Versalhes, se a gente olhar ao pé da letra, ele é muito injusto, porque não foi só a Alemanha que causou a Primeira Guerra Mundial. A gente sabe que foram diversos países que contribuíram para o início dessa guerra, mas no documento lá estava que a Alemanha foi praticamente a única culpada, e não era bem assim. E aí que eu lembro uma figura que vocês vão estudar muito ainda nesse ano, uma figura chamada Adolf Hitler. O Hitler, na Primeira Guerra Mundial, era um simples soldado. Dizem que era medroso, temeroso, quando via um combate se afastava. Essa foi a versão que se espalhou lá durante essa Primeira Guerra Mundial. Mas ele acompanhou tudo de perto, ele viu ali as consequências da guerra e observou que o seu país, o país que ele gostava bastante, que era a Alemanha, é bom ressaltar que ele não era nem alemão, ele era austríaco, mas era ali na divisa com a Alemanha, então ele se considerava um alemão praticamente. E ele observou aquilo muito de perto, o Hitler. Então ele começou a desenvolver ali um sentimento de vingança. Não saía da cabeça dele que ele teria que se vingar desses ingleses, franceses. Então o Hitler começou ali a desenvolver um sentimento de vingança que nos anos seguintes vai aumentando, até que o Hitler consegue participar de um partido, depois ficou conhecido como Partido Nazista, e chega ao poder. E o Hitler vai ser o grande causador da Segunda Guerra Mundial. Então é outra consequência importante. Viu, pessoal? Então é isso. Foi um prazer imenso. Qualquer dúvida, me procure, mande mensagem. Estou aí para tirar alguma dúvida sobre a Primeira Guerra Mundial. Abraço, tchau.